Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito honrada em estar representando a VANSI nesse fórum tão emblemático para a infraestrutura do Brasil. Eu vou falar um pouquinho para vocês do programa de investimentos da VANSI em 7 aeroportos da Amazônia, que foi a última concessão conquistada pela VANSI aqui no Brasil. Bom, fazendo um overview aqui, geral, da VANSI, a VANSI é uma empresa francesa, ela é a maior operadora aeroportuária no mundo, aí eu vou contrariar aqui um pouco o meu colega da ENA, mas vou frisar que é a operadora líder privada, de capital 100% privado. A VANSI ela atua em 13 países ao redor do mundo. Hoje tem a concessão de 72 aeroportos, sendo que as últimas concessões foram no México, concessão de 13 aeroportos, e no Cabo Verde, concessão de 7 aeroportos. E essa concessão do Cabo Verde ela foi bem emblemática porque foram as primeiras operações da empresa no continente africano. Falando um pouco aqui da história da VANSI no Brasil especificamente, né, essa história começou lá na Bahia, em Salvador, minha terra natal, que eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto. A concessão do aeroporto de Salvador iniciou em 2017, as obras requeridas no contrato de concessão para esse aeroporto foram finalizadas em 2019. Posteriormente a isso, em um cenário pandêmico, a VANSI resolveu se aventurar e adquirir a concessão de mais 7 aeroportos na Amazônia. Esses aeroportos eles estão distribuídos em 4 estados. No estado do Amazonas, temos os aeroportos de Manaus, Tefé e Tabatinga. No estado de Roraima, o aeroporto de Boa Vista. No estado de Rondônia, o aeroporto de Porto Velho. E, no estado do Acre, os aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Essas operações elas começaram a ser efetivamente da VANSI desde janeiro do ano passado, e as obras, né, as principais obras requeridas no contrato de concessão, tiveram início em abril desse ano. Aqui é para mostrar para vocês só um pouco da timeline do contrato. É um contrato de 30 anos, que teve início em outubro de 2021 e vai até outubro de 2051. Nós somos, no caso, né, desse contrato, contratadas do concedente. O concedente, nesse caso, é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e é um contrato constituído de 3 fases, basicamente. A fase 1A, que consiste na fase de transferência operacional, né, a transferência da Infraero para a VANSI, aquele processo ali de um pouco de operação assistida e de atividades iniciais, investimentos iniciais, que a gente chama de obras imediatas, que a gente precisa fazer para adequar o mínimo de serviço mínimo, porque, como o colega bem falou, a gente recebe equipamentos que não atendem a normativa em condições precárias, então a gente precisa ali mitigar ao máximo a questão da experiência do passageiro, né, para que ela aconteça da melhor forma possível. Passada essa fase, na verdade, desculpem, nessa fase, a fase 1, temos a fase 1B também, que inicia concomitantemente a fase 1A, é a fase que concerne os principais investimentos requeridos no contrato de concessão. É um período curto, de 36 meses, finaliza em outubro do ano que vem. Só de pensar que esse período já foi mais curto, porque em Salvador foram 26 meses, de fato, bem desafiador. E, de fato, hoje o foco, né, da equipe técnica da VANSI, no âmbito desses aeroportos da Amazônia, é fazer esse desafio acontecer, é entregar essas obras com a qualidade necessária, dentro do custo e dentro do prazo ao concedente. A passada fase 1B, nós temos a fase 2, né, que é uma fase que está atrelada a investimentos mais associados ao comportamento da operação, ao plano de negócio da concessionária e à questão de manter o nível de serviço. A gente faz investimentos na fase 1B de modo a adequar esse nível de serviço, né? Ele não está conforme hoje, e na fase 2 é nossa obrigação manter esse nível de serviço de modo que os passageiros tenham um serviço adequado e conforme merecem.
Com relação aos investimentos, nós temos a previsão de 1,4 bilhão de reais nos 30 anos de concessão, tá? Não é no período de obras, é na concessão, sendo que 840 milhões são destinados a esse período de obras que eu falei anteriormente, que vão finalizar em outubro de 24. A maior parte desse CAPEX está destinado para os aeroportos de Manaus, Boa Vista e Porto Velho, em torno de 70%. Com relação à distribuição entre lado A e lado terra, a gente fala muito isso, né, no ramo de aeroportos, lado A e lado terra. Lado A é tudo que concerne a parte de infraestrutura, sistemas de pátios, pistas, e o lado terra é tudo que concerne a parte de edificações, terminais de passageiros. Essa distribuição, hoje no nosso CAPEX, está quase equiparada com a parte de infraestrutura, ultrapassando ali um pouco dos 50%. E a maior parte, em 73% do nosso CAPEX, está voltado para as contratações na modalidade EPC, que eu vou falar um pouco mais à frente. Aqui é uma perspectiva do aeroporto de Porto Velho. Atualmente, esse aeroporto ele está em obras. Hoje é um aeroporto que funciona com um único nível operacional, é o aeroporto térreo. Ele vai passar a operar em 2 níveis, vai ter pontes de embarque. Aqui também é outra perspectiva do aeroporto, já considerando a ponte de embarque. Com relação aos investimentos, né, falando aqui um pouco do programa em termos mais gerais, com relação aos terminais de passageiros, a gente precisa adequar eles às normativas de acessibilidade, adequar todos os sistemas, né, que estão bem defasados, sistemas de eletrônicos, de refrigeração, né, melhorar o conforto térmico e acústico dos terminais, sistemas de manuseio de bagagens, como o colega também falou na apresentação anterior. Com relação aos principais investimentos, que eu falei do lado A, né, que concerne a parte de sistemas de pátios e pistas, nós temos a adequação de faixas de pistas, que são faixas contíguas às pistas de pouso e decolagem, que precisam estar livres e desimpedidas de obstáculos, a construção de áreas de segurança de fim de pista, né, isso é um requisito contratual, melhorias nos pavimentos, adequações dos sistemas de drenagem, adequações dos sistemas de iluminação dos pátios, das pistas e também de sinalização, né. Além desses investimentos, né, mais voltados diretamente para a obra, que envolve a parte de lado A e lado terra, nós temos muitos investimentos ambientais. As metas do grupo são bem ambiciosas, né. Todos os aeroportos fazem parte de um pacto, que nós chamamos de AirPact, e todos os aeroportos precisam cumprir essas metas até 2030. São metas que vão desde a proteção à biodiversidade até a redução da pegada de carbono. Falando um pouco da estratégia de contratação, eu falei que a maior parte do CAPEX com relação à contratação está na modalidade EPC. Hoje nós temos 3 grandes contratos, né? Não é fácil, é um desafio fazer a gestão de 3 grandes contratos. Temos um contrato para o aeroporto de Boa Vista e Porto Velho, que é levado contratada pelo consórcio TAV. É um consórcio constituído por 3 empresas, a Teixeira Duarte, a Alves Ribeiro e a Actêmia é do Grupo Vansi. Foi o mesmo consórcio que trabalhou conosco no projeto de Salvador. Com relação aos demais aeroportos, Manaus, Tefé, Tabatinga, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, nós temos 2 contratos com o mesmo parceiro, mas dividimos. É um contrato dedicado à infraestrutura e outro contrato dedicado às edificações, com a construtora Passarelli. Tive a oportunidade de encontrar alguns colegas aqui das construtoras, foi bem legal, no coffee break, conversamos. Com relação, ainda no âmbito dos contratos EPCs, é importante mencionar o princípio do back-to-back. A gente fala muito, né, que a gente não é especialista em construção, a gente sabe operar aeroporto, processar passageiro e bagagem, mas não somos especialistas de construção, por isso contamos com parceiros e os principais riscos e obrigações atrelados às obras, né, a fase 1B, nós alocamos
no construtor, né, na contratada, através do princípio que a gente chama de back-to-back. Além da modalidade EPC, nós temos outros contratos contratados, principalmente na modalidade de preço fechado, mas para atender investimentos em TI, investimentos ambientais, compra e instalação direta de equipamentos, etc. Cabe ressaltar também que, no âmbito aqui dos EPCs, temos, em média, 75% dos funcionários contratados são pessoas locais. Aqui o nosso principal desafio no âmbito das obras, que é a logística. No contexto do projeto da Amazônia, o desafio de engenharia não é o maior, de fato, é o logístico. Aqui eu trouxe 3 grandes temas atrelados à logística. Um é a questão do regime de chuvas. É um pecado a gente falar que não chove na região norte, ou falar que não chove naquele mês, naquele período. Não, chove muito em tal período e no outro período chove um pouco menos. O que acontece é que isso impacta, né, diretamente a obra, né? Muita chuva pode impactar alguma eventual disciplina na obra, e a menos chuva tem um grande impacto lá na região, de modo que impacta no rio. O rio desce e isso afeta a navegabilidade, o que impacta na alimentação das cidades, né, mais remotas. Um outro tema que eu trago aqui é com relação ao transporte. Apesar de existirem algumas rodovias na região, infelizmente, o sistema ainda é muito precário, carece de muitos investimentos. Entretanto, o maior meio de transporte é o meio fluvial. Aqui eu trago o transporte para os aeroportos, né? Isso aqui são os prazos estimados de transporte que a gente tem para a entrega de equipamentos e materiais nas obras. Que, se vocês observarem, de Manaus até Fé são aproximadamente 10 dias de balsa, de Manaus a Tabatinga aproximadamente 15 dias em balsa, e você não consegue chegar por meio rodoviário. Ou é de avião ou é de balsa. E trago também aqui a questão da disponibilidade de materiais, né? As localidades remotas, aqui no caso de Cruzeiro do Sul, Tabatinga e Tefé, acabam sofrendo mais porque dependem de materiais das grandes cidades, das capitais, e acho que é um fato bem famoso, né? Na região norte não tem brita. De fato, nessas 3 localidades não existe fonte de pedra britada, elas precisam vir de outras localidades. No caso de Tefé e Tabatinga, a brita vem de um local próximo de Manaus, através de balsa, e de Cruzeiro do Sul vem através de rodovia, através de Rio Branco ou através de uma localidade aqui próxima a Porto Velho. E trago aqui uma curiosidade. Eu posso falar com propriedade, porque eu morei em Manaus, morei quase 1 ano e meio, né, na região. Então, é uma região, de fato, de muitas descobertas e curiosidades. Aqui eu trago, como a gente está falando mais de obra, trago uma curiosidade atrelada à obra, que a pista do aeroporto de Tabatinga, que fica no estado de Manaus, ela está entre 2 localidades muito importantes. Aqui a gente tem uma comunidade indígena, chamada Comunidade Ticuna. E essa comunidade, ela cruza a pista todos os dias para a sua região de cultivo. Sim, eles cruzam a pista todos os dias. E eles não falam português, eles só falam o idioma deles, Ticuna. E aqui eu trouxe, né, título de curiosidade mesmo, interesse, placas instaladas pelo construtor na língua ticuna para direcionar eles a fazerem a travessia na passagem segura. Em meio às obras, foi construída uma travessia segura para a passagem dos indígenas. Aqui eu trago um retrato das obras em andamento. Hoje a gente está com um avanço físico em torno de 30%. Esperamos chegar muito em breve no 100%, com muito sucesso. Atividades voltadas para terminal e infraestrutura ladoal, terraplenagem, sinalização. Aqui é interessante
No caso de Boa Vista, a gente construiu um módulo operacional dedicado a fazer a operação de embarque. Então, hoje, a área de embarque dentro do terminal está livre para a obra. Assim, a gente conseguiu permitir uma maior área de acesso às obras e conseguiu proporcionar um maior conforto na experiência do passageiro. Obras em andamento no aeroporto de Porto Velho, também na parte de... envolve a questão de terminal e melhorias no lado A. No aeroporto de Manaus, estamos com obras no lado A, adequação do sistema de água gelada. Aqui já temos a área do canal de inspeção concluída. Tem uma curiosidade nesse aeroporto que a gente não está ampliando ele. Ele é superdimensionado. A gente está reduzindo áreas no aeroporto de Manaus. No aeroporto de Tabatinga, aqui dá para ver bem a travessia. Atividades de terraplenagem. Tefé também são obras bem similares. Rio Branco, uma drenagem que já está praticamente concluída, com contenção. Cruzeiro do Sul também, atividade de terraplenagem. E é isso. Para quem não conhece ainda a região, queria fazer um convite, porque eu, morando lá, tive a oportunidade de conhecer de perto e a gente não conhece o Brasil, pessoal. Cada dia ali era uma descoberta.